E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nerd Exatas. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente dos outros que geralmente eu faço. Esse vídeo não é uma aula, seria um vídeo mais sobre mim mesmo, que é o quê? É... Eu me formei recentemente como técnica eletrônica. Eu fiz um curso de técnica eletrônica integrado ao meu ensino médio em um Instituto Federal. E aí eu resolvi fazer algo que eu fazia, que eu queria que alguém tivesse feito na época em que eu entrei no curso técnico, que é mostrar a minha grade de tudo que eu estudei nesses 3 anos de curso, que na verdade foram 4, por conta que durante minha formação ocorreu a pandemia, e eles resolveram não fazer um ano, que foi o 2020, eles não fizeram nada, nenhuma atividade, e por conta disso eu tive que fazer tudo em 2021, e acabou que eu fiquei 4 anos no instituto, sendo que era para ser só 3. Enfim, acabou que deu tudo certo, me formei agora, já tá tudo tranquilo. E aí, nesses 3 anos, tiveram acho que cerca de 40 matérias, ou um pouco mais do que isso. E aí eu vou fazer um vídeo aqui explicando uma por uma, mais ou menos, o que eu vi. Então vamos lá. Começando no primeiro ano, tudo que tiver aqui é o período de curso 1, referente ao meu primeiro ano de lá. E a primeira matéria que tem aqui é artes. Artes, lá onde eu fiz, pode variar muito o que é que seu professor vai dar em relação à formação dele. Porque o que acontecia lá no meu instituto? Professores, eles tinham diferentes formações na área artística. Então, por exemplo, tinha professor que era de artes visuais, tinha professor que era de artes cênicas, tinha professor que era músico. E acabava que quando ele ia dar aula, ele acabava dando aula puxando mais pro lado da formação dele. Como foi o caso do meu. O meu professor, ele era um professor de artes formado em artes cênicas, e aí acabou que ele fez uma formação que ele fez o quê? Ele falou um pouco pra gente sobre o que é teatro e também resolveu fazer uma peça com a gente de forma online. Estranho isso, né? Mas beleza. A gente escreveu, inclusive fui eu que escrevi o roteiro e tudo, em conjunto com alguns colegas, e aí deu tudo certo. Mas no fim, foi uma matéria que foi mais para cobrir o que o MEC pede pra gente fazer, porque em si, não, na sua formação, não vai acabar não ajudando muito. Não que a arte seja uma matéria inútil, não, nada disso. Educação física, o mesmo caso, o engraçado é que, como eu fiz também ela de forma EAD na época, a gente não teve nenhuma atividade prática, né? Porque geralmente a galera lá tem uma quadra bem grande lá no meu instituto, e a galera ia lá, jogava bola, podia jogar bola, vôlei, mas como eu fiz de forma EAD, foi toda aula teórica, a professora falou muito sobre questão de nutrição e coisas do gênero, mas também não é algo que contribuía muito para a formação e coisas do gênero. Passando aqui, a gente tem uma das primeiras matérias técnicas que a gente vai ver aqui. Ela é um pouco estranho ela ser mostrada no primeiro ano, a eletrônica digital, porque eu é algo que eu e meus colegas comentamos muito depois de um tempo. Essa matéria deveria ser mostrada lá pro segundo ano e deveria ser trocada com a outra matéria que eu vou mostrar aqui na frente, que é lógica de programação. Por quê? Porque a eletrônica digital ela envolve alguns conceitos de, por exemplo, números binários, de portas lógicas e coisas do gênero, portas ou, sim. Ela envolve muita questão também de programação, como foi o meu caso. O trabalho final que eu tive que fazer nessa matéria foi sobre um modulador de sinal que fazia a transferência de sinal analógico para digital. E aí, muita gente teve dificuldade de fazer esse trabalho. Eu acabei não tendo, porque, querendo ou não, eu já fazia pesquisa na época, e aí eu já sabia um pouco de programação, principalmente programação de Arduino. Então, essa é uma das matérias que provavelmente não deveria ser mostrada no primeiro ano, que foi uma das coisas que a gente reclamou, e sim no segundo. E vocês vão ver que isso vai acontecer muito quando eu estiver falando aqui de algumas matérias, porque muitas matérias elas foram colocadas meio que fora de ordem. Porque o que acontece? Esse meu curso, eu fui uma das primeiras turmas que teve essa alteração de 3 anos, porque antigamente no meu curso eram 4 anos. E a eletrônica digital não era no primeiro ano, ele não era no primeiro ano. Se eu não me engano, ela era no terceiro ou no quarto ano. Mas acabou que eles me botaram pro primeiro, não ficou legal, e eu espero que nas próximas turmas eles acabem mudando isso. Vamos lá. Física 1,
Física normal de ensino médio, física onde a gente viu questão de mecânica, e aí foi tudo sobre energia, cinemática, dinâmica e coisas do gênero. Nada diferente do que vocês veem no ensino médio normal de vocês também. Tá, passando aqui pra história. História, eu lembro que foi uma matéria assim que a professora fez uma, uma didática um pouco diferente. Ela dividiu em blocos. Ela fez um bloco sobre história geral, falou um pouco sobre Grécia e coisas assim. Depois falou um pouco sobre história do Brasil, início, colonização. E no fim falou também sobre história de povos indígenas. Porque essa era uma das novas alterações que o MEC tinha feito na grade curricular do curso de História no ensino médio, que agora você tinha que falar tanto sobre história indígena e história dos povos africanos. E em língua portuguesa isso também ocorreu, que foi algo que não tinha ocorrido em anos anteriores, pelo que me falaram. Que a gente começou a ver sobre literatura africana e literatura indígena. Mas vamos deixar para falar português quando chegar lá. Infraestrutura computacional. Infraestrutura computacional, ela é uma matéria que é como se fosse. Na verdade, é rede de computadores, só que com outro nome. E aí lá você vai aprender topologia de rede de computadores, vai aprender o que é uma rede TCP/IP, vai aprender um pouco também sobre sistemas operacionais e coisas assim. É o básico que você precisa saber sobre rede de computadores. Vamos lá. Matemática 1. Matemática 1, você vai aprender o básico de matemática do primeiro ano, que é conjuntos, funções, expoentes, logaritmos e sequências. Quando eu digo sequências, estou falando de progressão geométrica e aritmética. Esse é o básico que você vai aprender e nada demais, tudo igual ao que vocês aprenderam no primeiro ano do ensino médio, eu acredito. E vamos lá. Princípios de eletrônica. Princípios de eletrônica talvez seja a primeira matéria mais importante que você vai ver aqui no curso técnico eletrônica. Eu acredito que todo curso de eletrônica vai ter uma matéria como essa, talvez não com esse nome, talvez como fundamentos de eletrônica, ou elementos de eletrônica, ou coisas do gênero assim. E ela vai ser o início do que você precisa saber para poder fazer todas as matérias de um curso de eletrônica. Então nela você vai aprender sobre como ler um circuito, vai aprender o básico de física que você precisa saber sobre eletricidade para poder ver eletrônica, então você vai aprender sobre eletrostática, eletrodinâmica e coisas do gênero. Vai aprender sobre resistores, que é um dos componentes mais importantes da eletrônica, e é o componente eletrônico mais básico que existe. Vai aprender um pouco sobre capacitores, um pouco sobre diodos, um pouco também sobre como ler gráficos em eletrônica e o básico de matemática que você precisa saber também para eletrônica. A gente vai ver lá. Ok, passando para a língua portuguesa. Língua portuguesa é uma matéria que, de base, você vai ver mais ou menos a mesma coisa que você veria em qualquer outro colégio de ensino médio. Vai ver sobre as literaturas brasileiras iniciais. A gente vê mais ou menos de 1500 até 1700 as literaturas que ocorreram nesse período. E também ver sobre um pouco sobre gramática, início, o que é uma oração, frase e coisas do gênero. Vamos lá. Química. Química também é um curso. Química 1 é o mesmo que você vai ver no ensino médio, que é a questão de o que é um átomo, matéria e coisas do gênero. Vai aprender sobre ligações químicas, vai aprender sobre o que é um ácido e uma base, as teorias ácido-base, né? E uma coisa que eu vou repetir várias vezes e várias vezes nesse curso, que inclusive eu não falei que eu vim em Física 1 também, que é o quê? Que é metodologia científica. Meu amigo, o quanto de vezes que eu repeti essa matéria não tá escrito, porque eu vi ela em Física 1, eu vi ela em Química 1, eu vi ela em Biologia 1, e depois eu fui ver ela também em outras matérias dentro do curso, porque o professor voltava nela para explicar. Então, metodologia científica é algo que acho que um cara que faz eletrônica, ele é craque nisso. Porque, pelo amor de Deus, eu nunca vi falar tanto sobre isso. Vamos lá. Segurança, meio ambiente e saúde. Famoso segurança do trabalho. É exatamente isso. Você vai aprender sobre NRs, vai aprender sobre EPIs, para quem não sabe,
NR é norma regulamentadora e EPI, equipamento de proteção individual, e vai aprender tudo o que você precisa saber sobre segurança dentro do ambiente de trabalho. Basicamente é isso. Vamos lá. Agora a gente chega no segundo ano, finalizamos o primeiro. Chegando no segundo ano, a gente já aparece aqui como uma das primeiras matérias, uma matéria importantíssima para o curso de eletrônica, que é a matéria de análise de circuitos. Essa matéria, ela é muito legal. Pelo menos eu curtia porque eu curtia muito matemática, eu curto ainda, né? E a análise de circuitos envolve você realmente analisar circuitos, só que usando técnicas que existem dentro da eletrônica, como é o caso de teorema de Maxwell, teorema de Norton, as leis de Kirchhoff e as leis de Maxwell. E aí, com isso, você consegue ficar muito mais, é, como é que eu posso dizer, muito mais ligeiro, vou usar um termo chulo assim, muito mais ligeiro na hora de você poder fazer uma análise técnica sobre um circuito. É uma das matérias mais importantes, na minha opinião, do curso de eletrônica, depois de princípios de eletrônica, claro, mas é uma matéria muito boa, eu curtia bastante. Vamos lá. Partindo agora para biologia, biologia 2, que no meu caso é biologia 1, porque no primeiro ano eu não tive biologia. Então, biologia a gente vai ver o início mesmo, a questão de os primeiros sistemas que tem no corpo humano, as células em si, né? Vai ter citologia, que é o estudo mais básico que tem em biologia, estudo das células. E também, de novo, como eu disse, metodologia científica. Meu amigo, metodologia científica você vai ver em todas as matérias aqui dessa droga. Mas vamos lá. Eletrônica analógica. Eletrônica analógica é uma das primeiras bases de eletrônica que você vai ter, é, mais importantes também. Eletrônica analógica já é um pouco mais de aplicação, você vai para laboratório e tudo. E o que é eletrônica analógica, que eu posso dizer? Enquanto eletrônica digital, você mexe com sinais discretos, que eu quero dizer com sinais de 0 a 1, de 0 a 5 volts. Eletrônica analógica você mexe mais com sinais contínuos no tempo. O que seria sinais contínuos? Seria sinais que têm infinitos pontos no tempo. E com isso você consegue, por exemplo, trabalhar com amplificação, trabalhar com transistores e coisas do gênero. E basicamente o estudo dos sinais contínuos dentro da eletrônica, que falam de forma bem básica. Tá, filosofia. Filosofia é um curso normal que vai ter igual ao ensino médio comum que vocês têm, né? Vai ver sobre os primeiros pensadores da filosofia, filosofia grega, filosofia romana, coisas do gênero. E é isso aí. Física 2. O interessante é que na hora que minha professora de Física 2 ela foi dar a matéria pra gente, acabaram dando pra ela o a matriz de física do terceiro ano. Então, na verdade, a gente teve física do terceiro ano no segundo. Só que não foi um problema tão grande, porque o que acontece? Porque física de terceiro ano lá no meu instituto era física de eletricidades e campos e eletromagnetismo. Então a gente já manjava um pouco sobre o que ia cair. Então era basicamente eletricidade e eletromagnetismo, então você vai aprender sobre campo magnético, campo elétrico, eletrostática, eletrodinâmica e coisas do gênero. Vamos lá. Geografia 2. Geografia 2 é o início de geografia, na verdade. Apesar de ter escrito geografia 2, é o mesmo esquema de biologia. Biologia eu não tive no primeiro e tive no segundo. E geografia também, eu não tive no primeiro, mas tive no segundo. E aí geografia vai ter o início, né? Vai falar sobre os tipos de paisagem, os estudos da geografia, geografia física, geografia humana, geopolítica e coisas assim. E é um curso de geografia comum que você teria no ensino médio normal. História 2, a gente já começa a dar mais uma continuidade na história do Brasil, vai falar dos tempos mais recentes e também de 1800 mais ou menos para cá. Também vai falar sobre história mundial, e a gente vai falar sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, vai falar sobre Revolução. Acho que a gente chegou a falar sobre Revolução Francesa no segundo, foi no segundo ano. E que eu me lembre, acho que só foi isso, porque a gente acabou terminando a matéria de história com toda já no segundo ano, porque a gente não, no terceiro ano a gente não teria história. Então a gente teve que finalizar tudo aqui no segundo ano mesmo. Inglês. Inglês, ela aqui é inglês 1 também,
Então, vai ter introdução de inglês, vai falar sobre verbo to be, coisas do gênero. É o básico de inglês que você teria no seu ensino médio normal também. Nada de muito diferente em relação ao que você teria no seu ensino médio de uma colégio comum. Vamos lá. Introdução às telecomunicações. Essa matéria também, ela não são todos os cursos de eletrônica que vão ter ela, que eu comecei a perceber isso, mas o meu em especial teve bastante matérias de telecomunicações. E por que que isso aconteceu? Porque na verdade, o meu curso, ele é um antigo curso de telecomunicações do meu Instituto Federal. E aí, quando houve a reformulação do instituto, ele acabou criando o curso de eletrônica no lugar de telecomunicações, porque provavelmente porque a eletrônica parecia uma área mais viável no período, e aí eles resolveram fazer isso. Vamos lá. E introdução a telecomunicações, você vai aprender tipo muita coisa. Você vai aprender de novo o que são redes, vai aprender sobre ondas, né, o que é uma onda mecânica, o que é onda eletromagnética, vai aprender sobre modulação, que é algo muito importante dentro das telecomunicações, vai aprender sobre transmissão de sinais, o básico, né? Sobre transmissão de sinais e coisas assim. Mas você também vai ter muitas aulas práticas, né? Explicando como é que você faz um circuito modulador, por exemplo, sobre um circuito de rádio FM, rádio AM e coisas assim, ok? É um curso bem completo para você ter sobre as telecomunicações. Inclusive é um curso de 120 horas, para você ter noção de quão completo esse curso era. Lógica de programação, basicamente, é um curso que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre programação para um curso, na verdade, para qualquer curso que você fizer que envolva computação, informática, eletrônica ou algo que envolva programação. E nele você vai aprender sobre algoritmos, estrutura de repetição, estrutura de looping e coisas assim, variáveis, enfim. É um curso normal de lógica de programação que você veria no início de sua faculdade de análise de sistemas ou de ciência da computação. Pode-se dizer que é bem parecido, inclusive, bem parecido mesmo. Matemática 2. Matemática 2 eu vou trazer algumas diferenças que eu tive no meu segundo ano, porque eu sei que o meu Matemática 2 foi um pouco diferente do que acontece nos colégios de ensino médio comum, que é o quê? Logo no início eu tive trigonometria, básico, tudo sobre trigonometria, cotangente, cosseno, seno, ciclo trigonométrico e coisas do gênero. E também que isso aí eu tô falando da primeira unidade, trigonometria, e a gente também tem números complexos. E muito dificilmente você vai encontrar um colégio que ensina números complexos na grade curricular. A gente foi uma pequena exceção, porque também o curso de eletrônica necessita muito de números complexos. Porque quando a gente vai trabalhar com sinais que envolvem sinais AC, né, de corrente alternada, a gente precisa trabalhar com números complexos. E aí a gente acabou tendo esse curso de números complexos por conta disso. Depois a gente vai trabalhar com geometria plana. E depois de geometria plana, probabilidade estatística e acabou matemática 2. De resto, fora números complexos, eu acho que nada chega a ser muito diferente do que as pessoas aprendem no segundo ano do ensino médio. Organização, normas e qualidade. Isso aqui, ela é uma matéria que te ensina mais sobre a questão de como se comportar no mercado de trabalho e também sobre padrões de normalização que existem quando você está fazendo algo. Como, por exemplo, as normas ISO, que as normas ISO servem para você poder, como é que eu posso dizer, padronizar um processo dentro de uma indústria ou dentro de alguma área administrativa. Pareceu meio confuso que eu quis agora, que eu disse agora, mas basicamente a organização de normas de qualidade é você aprender a como trabalhar no mercado de trabalho. É isso, é isso. Língua Portuguesa 2. Língua Portuguesa 2, basicamente, continuação de Língua Portuguesa 1 vai continuar o que faltou de literatura. Não chega até o fim, né? Porque você vai finalizar tudo sobre literatura no terceiro ano.
E também vai ter a continuação de gramática e gêneros e alguns gêneros textuais que você aprende durante esse curso também. A gente não chega a aprender sobre redação no segundo ano, porque o nosso Instituto Federal pensava no Enem também, felizmente. Então, no terceiro ano que a gente aprende sobre redação. Química 2, isso aqui foi interessantíssimo, porque Química 2 é um curso que envolve Química 2 e 3, porque ela é Química do segundo e terceiro ano, porque a gente não tem Química no terceiro ano lá no meu instituto. Pelo menos pro meu curso, né? Porque tem cursos que tem Química 1, 2 e 3. Mas o meu só tinha Química 1 e 2. E o meu Química 2 era Química do segundo e terceiro ano. Então, ela envolvia toda a teoria de termoquímica, eletroquímica e tudo que envolve química do segundo e terceiro ano. Que agora eu não vou lembrar de cabeça. Estou fazendo esse vídeo aqui bem no freestyle mesmo, só para vocês terem uma ideia basicamente do que eu aprendi. Por isso que eu não quis olhar, por isso que eu não quis olhar nenhuma fonte externa para poder não enviesar o que eu estou dizendo. Então, vocês estão vendo realmente a visão de alguém que acabou de se formar no curso técnico eletrônica. Porque tem 6 meses que eu me formei. Me formei agora em dezembro de 2023. Então vamos continuar aqui. Biologia 3. Biologia 3, ela é a continuação, Biologia 2, né? Claro. Vai aprender sobre ecologia, vai aprender sobre sistema sistema neural e coisas do gênero. Nada demais, curso de biologia normal, terceiro ano, como você veria no seu terceiro ano também. Eletrotécnica. Eletrotécnica é outro curso que eu acho que não deveria estar no terceiro ano, mas sim no primeiro ou no segundo ano, porque é uma matéria fundamental também, assim como princípio de eletrônica e análise de circuitos, que envolve você aprender como trabalhar circuito, só que agora em instalações elétricas industriais ou residenciais. Então, nela você vai aprender sobre máquinas elétricas, motores, geradores, vai aprender como ler um diagrama elétrico e coisas assim. É uma matéria que é bem completinha, apesar de só ser 60 horas. Eletrônica de potência é um curso que, para mim, foi um dos mais complicados que teve durante o curso técnico em si, talvez pela abordagem do meu professor, que preferiu um lado mais prático do que teórico da matéria, não mexendo tanto com matemática e coisas do gênero. E aí, eletrônica de potência, você vai mexer com o sistema de potência, então você já começa a ver um curso de eletrônica mais voltado para indústria, porque vai ter muito você mexer com transformadores, sistemas com mais de 100 watts de potência e coisas do gênero. Então, outra coisa que você aprende nessa matéria que é interessante é sobre automação industrial e sobre CLP. Para quem não sabe, CLP é controlador lógico programável, que é algo também muito importante que você precisa saber para poder trabalhar na indústria de eletrônica e de automação. Vamos lá. Física 3, para mim, é o que vocês veriam no segundo ano do ensino médio, mas como eu disse, houve aquele erro da matriz curricular e eu acabei vendo que vocês viram no segundo e no terceiro ano, que é o que? Óptica, termologia e ondas. Basicamente, esse é o segundo, é a minha física 3. Só isso. Geografia 3. Geografia 3 é basicamente o que você aprende no seu ensino médio também sobre geografia no terceiro ano, que é geografia humana. Então nela você vai aprender sobre processos de transição de população, vai aprender sobre crescimento populacional e coisas do gênero. E algo muito interessante que minha professora de geografia fez no terceiro ano, que eu quero destacar, é que ela levou a gente em um bairro daqui da minha cidade para explicar sobre o que é gentrificação, que é quando você começa a colocar elementos que enriquecem aquele local, e aquele local, por consequência, começa a ficar um local mais caro de se morar, e aí deixando que pessoas que tinham uma baixa renda naquele local sejam obrigadas a sair dele. Então, achei bem interessante isso que a minha professora fez no terceiro ano. Vamos lá. Inglês 3. Inglês 3, logicamente, é a continuação de Inglês 2. Você vai aprender sobre
outras formas de conjugação de verbos e coisas do gênero. Mas uma coisa interessante que houve nesse terceiro ano de inglês é que os professores eles fizeram uma formação mais voltada para vestibulares, você aprender como fazer questões do Enem e coisas do gênero, e isso acabou ajudando algumas pessoas. Partindo agora para Matemática 3. Matemática 3, a finalização de matemática que você vê no ensino médio, para mim, basicamente foi baseado em 3 blocos. O primeiro bloco foi análise combinatória e probabilidade, muito bom curso. O segundo bloco foi matrizes determinantes, outro bloco muito bom. E o terceiro, geometria analítica, ótimo curso. Para mim, no geral, Matemática 3 foi um dos melhores cursos que eu tive durante a minha formação lá, das propedêuticas, das matérias propedêuticas em si, que eu quero dizer. Mas foi um ótimo curso de matemática que eu tive. Ótimo, ótimo. Inclusive eu fechei aqui, se vocês verem aqui minha nota 10. Manutenção de equipamentos eletrônicos. Essa matéria é muito, 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 muito boa. Ela quando você pega tudo que você aprendeu no seu curso de eletrônica analógica, eletrônica de potência, análise de circuitos e coisas do gênero, e você agora vai aplicar o seu conhecimento e fazer a manutenção de equipamentos eletrônicos na prática. O meu professor, ele era um professor bem liberal no quesito no que a gente podia fazer no laboratório, porque ele deixava a gente fazer várias coisas lá. Então a gente chegou a abrir micro-ondas, abrir televisores, abrir aparelhos de DVD e CD, a gente abriu projetores e várias outras coisas que tinham no laboratório. E a gente fez diagrama esquemático, procurou qual era o defeito, e aprendeu também sobre técnicas de resolução de defeitos e identificação de problemas também em equipamentos eletrônicos. Ou seja, uma matéria muito, muito, muito boa para quem está finalizando o curso de eletrônica. Vamos lá, prática interdisciplinar. Essa matéria foi um pouco confusa no meu caso, porque ela não foi exatamente uma matéria em que a gente tinha aulas. O que é que ela é? Ela é uma matéria onde você pega todos os conhecimentos do seu curso e faz um projeto. E aí, no nosso caso, a gente, nesse ano em específico, a gente teve algo chamado Semana de Eletrônica, onde a gente pegou vários projetos de eletrônica e fez uma exposição para que todos os alunos do Instituto pudessem ver. E aí, com isso acabou virando nossa prática interdisciplinar e que acabou virando nossa nota para essa matéria. Basicamente, é você pegar e aplicar os seus conhecimentos do curso. Língua Portuguesa 3, finalização de língua portuguesa do seu curso. Vai aprender sobre o gênero textual de redação, que é muito importante no terceiro ano do ensino médio, principalmente porque você está indo para o ano que você vai fazer vestibulares e coisas do gênero. Vai finalizar algumas coisas que vai faltar de gramática. Eu não lembro bem exatamente o que é que a gente viu no terceiro ano de gramática, mas a gente viu alguma pouca coisa. E também, nesse ano a gente termina uma escola literária brasileira que a gente faltava ver. E também aí a gente começa a ver sobre literatura indígena e africana. Rede de comunicação fixa e móvel. Como eu disse, meu curso é um antigo curso de telecomunicações da minha instituição. Então eu tive várias matérias de telecomunicações durante a minha formação. Então, rede de comunicação fixa e móvel é uma delas, sistema de transporte de informação é outra. E elas são matérias que muita gente teve a dificuldade de diferenciar o que é que você vê em uma e em outra, mas vou tentar explicar de forma bem básica o que é que você vê nelas e a diferença entre elas. Mas basicamente, vamos lá. Rede de comunicação fixa e móvel, você vai aprender toda a história sobre as redes de comunicação, quais são elas, então você vai aprender sobre introdução à telefonia, redes 1G, 2G, 3G, 4G, 5G e Wi-Fi, só que você só vai aprender do ponto de vista do funcionamento delas próprias e não da teoria por trás delas, porque esse é o trabalho do sistema de transporte de informação. Você vai aprender a teoria por trás delas, mas calma aí que eu vou falar sobre elas. Mas basicamente é isso que você aprende em rede de comunicação fixa e móvel. Uma coisa também que você aprende nessa matéria é você remete à questão de topologia, porque você vai precisar saber um pouco de topologia para poder entender como funciona a configuração de algumas redes. Sistemas microprocessados, eu posso dizer que seria a continuação de eletrônica digital, porque a gente vai usar muitos conceitos de eletrônica digital para o que a gente vai aprender aqui em sistemas microprocessados, mas basicamente sistemas microprocessados você vai aprender sobre sistemas embarcados, CPUs e coisas do gênero, assim, como é que você faz a programação de equipamentos para poder realizar tarefas. Uma matéria muito legal, muito legal.
Inclusive, o nosso trabalho final de curso dela, a gente teve que fazer uma leitura de cartão de crédito que mostrava os números do cartão e a data de validade dele. Um, um curso assim muito legal, mas também um pouco complicado para algumas pessoas que não tinham prática com programação. Vamos lá. Sociologia. Eu sinto que eu esqueci de falar de sociologia. Ah, não. É porque eu ia falar aqui que eu esqueci de falar de sociologia, que eu tive no segundo ano também sociologia. Só que o que é que acontece? Para vocês terem noção de como essa grade do meu curso estava muito estranha. Resolveram, durante a formação do meu curso, quando teve a formação de novas turmas depois da minha, tirar sociologia do segundo ano. Então ela não aparece aqui na minha matriz curricular. Só que eu tive sociologia no segundo ano. E aí, sociologia no segundo ano, você aprende sobre a introdução é, aos pensadores sociológicos, né? Ao pai de sociologias, e coisas básicas que você tem que saber sobre sociologia é, no ensino médio. Já no terceiro ano, você já vai ver uma sociologia mais aplicada ao mercado de trabalho, como funciona a dinâmica dos mercados e coisas do gênero. Seria mais sociologia do trabalho, essa sociologia 3. Sistema de transporte de informação. Sistema de transporte de informação é basicamente o que eu falei ali de rede de comunicação fixa e móvel, só que agora você vai pegar essas redes e vai aprender a teoria por trás dela. Então você vai aprender o que são redes de determinísticas, redes estatísticas, como você monta redes assim. Você vai também aprender sobre redes via satélite, formas de transmissão de sinais e coisas desse gênero. É uma continuação, é muito mais uma continuação do que seria a matéria de introdução a telecomunicações que eu falei lá atrás. Então, sistema de transporte de informação fica com a parte mais teórica do que seria as redes de comunicação fixa, e a matéria de rede de comunicação fixa e móvel você já vai pegar e vai aplicar o que você aprende aqui em sistema de transporte de informação. Sistemas de TV e vídeo. Essa matéria, a gente teve poucas aulas dela, porque nesse ano em especial acabou que o professor que dava aula dessa matéria teve um problema de saúde e não pôde dar essa matéria. E aí demorou um pouco para contratar o professor que ia dar essa matéria pra gente. Então a gente viu só o início dela. Mas basicamente é você aprender sobre os sistemas de televisão e vídeo para você poder fazer manutenção deles. Basicamente a matéria é como consertar a televisão. Uma matéria de manutenção de equipamento eletrônico, só que só de televisão. Provavelmente essa matéria ela foi feita porque eles viram que muita gente via uma demanda para essa área e aí viram que era interessante fazer essa matéria pra gente. Enfim, aí eu vi pouco dela, mas é uma matéria interessante até, bem interessante. Esses componentes extracurriculares barra eletivos que eu tenho aqui foram matérias que eu tive por conta que eles não queriam deixar o ano que a gente teve de pandemia em branco, então eles fizeram algumas pequenas matérias que foram só para a gente ter uma noção do que a gente ia aprender em algumas matérias do nosso curso, quando eu assinei ele efetivamente. Então a gente teve o princípio de eletrônica, só que era só o conteúdo da primeira unidade dela, e química, que também era o conteúdo da primeira unidade de química que a gente viu no aqui em Química 1. É basicamente isso. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês também não se incomodem com os meus erros durante as minhas falas, porque eu fiz esse vídeo mesmo sem roteiro nenhum, somente com o que eu sei, para poder não fazer um vídeo enviesado e vocês terem uma noção do que você vai aprender e do que você pode reter do curso de eletrônica após sua formação. Espero que esse vídeo ajude vocês a fazerem alguma decisão ou motive vocês a entrarem para um curso técnico eletrônica ou para um curso técnico eletrônico integrado ao ensino médio, assim como eu fiz, porque é um curso bem legal, se você souber aproveitar ele. Inclusive, eu pretendo fazer outro vídeo, não especificando agora só sobre a minha instituição de ensino e falando se vale a pena ou não estudar em Instituto Federal, se é muito difícil, se é muito fácil, se é difícil de entrar, se é difícil de sair,
e coisas que você pode fazer lá dentro ou não. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até uma outra vez. Falou!